E se existissem dispositivos capazes de resolver problemas num piscar de olhos que levariam bilhões de anos para serem resolvidos até mesmo pelos supercomputadores mais rápidos? E se tivéssemos computadores tão poderosos que pudessem simular todos os processos da natureza e nos fornecer todas as respostas para as grandes questões da humanidade, desde a criação do universo até a evolução da vida? Bem, então teríamos chegado ao emocionante mundo da computação quântica. E, de fato, cientistas da famosa Universidade de Oxford alcançaram um marco inovador neste campo, conectando dois computadores quânticos pela primeira vez para resolver juntos uma tarefa quântica altamente complexa. No decorrer disso, uma porta lógica quântica foi teletransportada a uma distância de 2 metros. Mas como algo assim realmente funciona? Porque os computadores quânticos são suspeitos de mudar radicalmente nossas vidas diárias no futuro e o que realmente lhes dá seu poder de computação incomparável. É um relatório que faz você sentar e prestar atenção. Há algumas semanas, os líderes da inteligência artificial quântica do Google anunciaram que seu processador quântico, o Willow, resolveu uma tarefa em apenas 5 minutos que levaria, acredite se quiser, 10 quatrilhões de anos para o melhor supercomputador do mundo. Isso é um seguido de 25 zeros. Mas como os computadores quânticos transformam até mesmo os computadores mais poderosos do nosso tempo em caracóis mancos? Bem, para entender isso, primeiro temos que visualizar como nossos dispositivos cotidianos atuais funcionam. Porque, quer você esteja assistindo ao nosso vídeo em seu laptop, celular ou tablet, todos esses dispositivos funcionam com bits e, portanto, com unidades de informação que só podem assumir o estado 1 ou 0. Nos computadores de hoje, os estados correspondentes são, por sua vez, representados pela eletricidade no processador, onde eletricidade ligada significa 1 e eletricidade desligada significa 0. Como o nome sugere, os computadores quânticos, por outro lado, usam bits quânticos ou qubits, para abreviar. Eles também podem assumir o estado 1 ou 0, mas também têm outra capacidade notável que os distingue claramente dos bits clássicos. Um côvado também pode estar no estado 1 ou 0 ao mesmo tempo ou, teoricamente, em um número infinito de estados intermediários. Se imaginarmos um bit clássico como uma moeda que mostra cara ou coroa, um côvado é uma moeda lançada ao ar que gira em um ritmo rápido. Como resultado, não podemos dizer qual lado está voltado para cima no momento, porque ela está em ambos os estados ao mesmo tempo. E, em última análise, é precisamente essa propriedade do côvado que torna um computador quântico muitas vezes mais eficiente do que um computador convencional. Ele precisa de significativamente menos côvados do que bits para o mesmo cálculo. Em um computador convencional, 2 bits podem representar apenas um número por vez. Mas, como já mencionado, um côvado pode assumir um número infinito de estados diferentes simultaneamente. Mas mesmo se assumirmos apenas 2 estados diferentes ao mesmo tempo, cada côvado adicional dobra exponencialmente o número de estados representáveis simultaneamente. E enquanto 3 côvados já podem assumir 8 estados simultaneamente, com 300 côvados, é tanto quanto 2 à potência de 300 ou um número maior do que o número de partículas no universo. Mas isso não é tudo. Além disso, os côvados em um computador quântico também podem ser emaranhados quânticos, o que significa nada mais do que eles estão acoplados um ao outro em termos coloquiais. Assim que um côvado é levado a um certo estado, o estado de seu parceiro emaranhado também muda naquele momento e, veja bem, a uma velocidade maior que a da luz. Esse é o pano de fundo para o fato de que os cálculos em um computador quântico também podem ser realizados mais rápidos que a velocidade da luz. Mas o que tudo isso realmente alcança? Ou, dito de outra forma, quais usos práticos esses dispositivos maravilhosos realmente têm? Bem, nenhum no momento. Mas assim que o estado da arte permitir, os cientistas querem usar o poder da supercomputação para simular as interações de moléculas ou seus possíveis estados e, assim, alcançar novos avanços no campo do desenvolvimento de medicamentos. A IA também pode dar um salto gigante com a ajuda de computadores quânticos. Mas o desenvolvimento de novos materiais e o combate às mudanças climáticas também podem se beneficiar do poder dessa tecnologia futurística. E, no entanto, por enquanto, simplesmente não podemos prever exatamente quantas aplicações a computação quântica terá. Alguns especialistas até supõem que usaremos os computadores para simular todos os processos da natureza e, assim, finalmente desvendar os grandes segredos do universo e responder à questão da origem da vida.
porque os côvados representam problemas para os pesquisadores. E tudo isso, veja bem, só é possível com a ajuda de unidades exóticas de computação e informação. Mas como um bit quântico é criado em primeiro lugar? Bem, os especialistas têm várias opções à disposição para gerar côvados. O Google usa chips quânticos especiais nos quais correntes fracas fluem em círculos nos menores espaços. Cada corrente circulante representa um côvado e, semelhante aos íons, pode ser levado a diferentes estados e lido com a ajuda de radiação de micro-ondas. O processador quântico Willow mencionado anteriormente, por exemplo, é equipado com 105 côvados supercondutores. Mas, além disso, também é possível criar côvados aprisionando íons em campos magnéticos e elétricos. Uma vez presos nessa armadilha de íons, eles também podem ser levados a diferentes estados usando radiação de micro-ondas e, assim, carregados com informações. Pelo menos essa é a teoria, mas a verdade prática é que o campo da computação quântica ainda enfrenta alguns problemas significativos. Afinal, há uma razão pela qual nem todos andamos por aí com um smartphone quântico no bolso. Para manipular e capturar as partículas em movimento dos qúbitos, é preciso imobilizá-las, resfriando-as quase a zero absoluto 273,15 graus C. Além disso, os qúbitos são extremamente sensíveis e qualquer perturbação, por menor que seja, destrói seu estado quântico. E não importa o quão bem os especialistas os protejam de vibrações, campos magnéticos e elétricos, e todas as outras influências externas, no final das contas, os qúbitos só permanecem estáveis por frações de segundo. Os cálculos correspondentes devem, portanto, ser concluídos neste período muito curto de tempo, e para que isso tenha sucesso, os pesquisadores devem aumentar constantemente o número de qúbitos trabalhando juntos. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer. Embora já existam computadores quânticos com 1000 qúbitos feitos de íons ou pontos quânticos supercondutores, os pesquisadores suspeitam que os computadores quânticos do futuro precisarão de milhões de qúbitos para serem realmente práticos. No entanto, quanto mais côvados um computador quântico tem, mais instável e sujeito a erros ele se torna, e os especialistas precisam recorrer a métodos complexos de correção. No caso de Willow, por exemplo, os cientistas implementaram um chamado código de superfície, o que significa que a informação quântica não é mais armazenada em um único côvado, mas distribuída em vários côvados físicos. Juntos, eles formam um côvado lógico ou, em outras palavras, uma unidade de computação e, dessa forma, a informação necessária é preservada mesmo que um único côvado físico cometa um erro. Mas talvez, e esta é a parte interessante, esse problema de escala também possa ser evitado com a ajuda do teletransporte. Como os cientistas de Oxford teletransportaram uma operação quântica. Para evitar mal-entendidos, deve-se notar neste ponto que o teletransporte quântico difere um pouco das tecnologias maravilhosas que nos são apresentadas em Star Trek e similares. Enquanto o teletransporte na ficção científica ainda se refere a máquinas que podem transportar matéria de um lugar para outro com o apertar de um botão, o teletransporte quântico descreve apenas a transferência de informação quântica, como o estado de spin de um átomo para um segundo átomo distante. E agora que todas as ambiguidades foram esclarecidas, podemos nos voltar para o trabalho empolgante dos cientistas de Oxford. Na verdade, a equipe de DoMine está usando computadores quânticos modulares para esse propósito, com cada módulo contendo apenas um número relativamente pequeno de côvados, mas eles são conectados entre si por meio de canais clássicos e quânticos. E embora os módulos quânticos individuais permaneçam relativamente estáveis dessa forma, eles podem executar algoritmos quânticos maiores em combinação. E, de fato, Maine e sua equipe de especialistas recentemente tiveram sucesso em acoplar módulos de côvados de tal forma que resolveram um algoritmo quântico entre módulos. Cada módulo consiste em 2 côvados na forma de íons. Um íon de cálcio que atua como um circuito e côvado adicional e um íon de estrôncio que serve como um côvado de rede. Este último é conectado ao côvado de rede do segundo módulo por meio de uma fibra ótica e os cálculos coletivos começam com os côvados de rede do módulo, tornando-se fótons emaranhados quânticos, que são acoplados a um dos côvados, desempenham o papel de casamenteiros, e uma vez estabelecido o emaranhamento, cada módulo gera um chamado portão quântico ZQ controlado, ou CZ, entre sua rede e o qúbito do circuito. Os especialistas explicam que esse portão apenas inverte o sinal do 1 digital, enquanto o 0 permanece inalterado.
O truque aqui, no entanto, é que o emaranhamento dos módulos faz com que o portão quântico seja teletransportado. Em outras palavras, as operações CQ e TS em ambos os módulos são executadas efetivamente no mesmo portão. Isso permitiu que os pesquisadores de Oxford conectassem os processadores quânticos separados em um único computador quântico totalmente conectado. As operações quânticas realizadas pelos qubits nos módulos só se tornam completas com a troca de informações quânticas entre eles. E para provar que os módulos realmente computam entre si, os especialistas colocaram a teoria à prova. Fizeram seu computador do módulo executar o chamado algoritmo Hoover. Isso é usado para rastrear uma entrada específica em um banco de dados não classificado e o computador coletivo resolveu a tarefa com sucesso. E embora experimentos anteriores em teletransporte quântico já tivessem trocado estados quânticos entre sistemas fisicamente separados, esta foi a primeira vez que um algoritmo foi executado por um computador quântico distribuído e uma interação real entre os módulos separados foi gerada. E, de acordo com os cientistas, o que eles demonstraram agora em pequena escala pode ter estabelecido as bases para um grande futuro. Por um lado, essa computação distribuída abriria caminho para computadores quânticos maiores e mais poderosos. E, por outro lado, poderia formar a base da futura internet quântica. E agora, com apenas um clique, você pode estabelecer as bases para sua futura assinatura. Clique em inscrever-se agora para nunca mais perder um novo vídeo nosso. De novo, nos vemos em breve.